Paulo, tá vindo para o Rio agora, também falar aqui com os cariocas e trazer toda a expertise dela de vendas para aqui para o mercado. Então, Tássila, seja bem-vinda ao primeiro episódio Venda na Veia Cast. E você é que vai comandar, você que na verdade vai ser a host. Hoje eu tô aqui de convidada. Vamos lá. É um prazer, né? É uma emoção, não tem como usar outra palavra, ver uma trajetória de mais de 17 anos hoje dividindo com várias pessoas do Brasil inteiro, trazendo para o Rio de Janeiro, mas isso aqui vai para o Brasil inteiro. Com certeza. Então, nós vamos dividir conhecimento com muita gente. E o mais legal disso é porque as pessoas que estão na outra tela são pessoas que usam isso para ganhar o seu dinheiro, para sustentar uma família, um sonho, né, manter a sua casa. Então, é um podcast que ele é muito especial, porque ele é agregador. Né? Então, é muito importante esse projeto para mim. Eu tô, assim, emocionada pra gente começar isso aqui. Mas vamos lá. Hoje eu vou te acrescentar pra gente fazer um primeiro episódio. A gente vai começar com um tema muito importante, que não tinha como começar por outro. Né? Que tema é esse? Venda é profissão. Não tinha como começar com outro tema. Quando você me conhecia, você perguntou, Tássila, com o que você trabalha? Eu falei com você, eu sou vendedora. Eu atuo como empresária e treinadora comercial, gente, porque eu gosto de ser denominada como treinadora comercial. Treino e desenvolvo equipes de vendas. Mas eu sempre fui, sou e sempre serei vendedora. E eu tenho muito orgulho de ser vendedora. Porque é uma profissão importantíssima, mas sofre um pouco de preconceito, né? Sim. E todos nós somos vendedores desde que nascemos, né, Tássila? Queria que você falasse um pouquinho, né, exatamente sobre esse preconceito, né, com o vendedor, né? Tipo, não fez mais nada da vida, não estudou, vai ser vendedor. Me fala, o que você acha dessa afirmação? Se tudo der errado, eu vou virar vendedor. Quantas vezes eu já não escutei isso e quantas vezes também, isso é muito importante de eu falar. Toda essa trajetória minha como desenvolvedora de pessoas, eu já conheci pessoas que entraram na minha vida profissional falando eu não tinha nada mais a recorrer, então eu tive que recorrer à vaga de vendedor. E pessoas que hoje são empresárias, são gestores, empresários e muito bem-sucedidos no ramo comercial. Então, ou seja, a profissão de vendas, ela sofre um preconceito, mas ela é muito superior a isso. A venda não é se eu não tiver outra profissão, eu vou ser um vendedor. Não, é um privilégio para um profissional que tem o talento de ser um vendedor. No primeiro episódio já vou ser polêmica aqui já. Manda bala. Se não for, né, Tássila? Eu vou um pouco contra ao que muitos falam, que ser vendedor é só técnica. Sim. E eu falo isso nos meus treinamentos, não é só técnica. E o que é ser vendedor? Tem que ter talento. Então, como que uma pessoa que nasce com um talento especial pode ser qualquer um? Entendi. Não tem como. Então, é como se fosse um dom, né? Também. Mas você acredita que uma pessoa que não nasceu com esse talento, não nasceu com esse dom, ele pode se desenvolver? Se ele quiser, eu não subestimo ninguém, mas eu acho que uma pessoa que é mais tímida e que quer aprimorar as suas técnicas e suas habilidades, ela pode se tornar um vendedor, sim, mas ela já tem esse feeling. Entendi. Uma coisa, por exemplo, é quando... Isso eu te falo como recrutadora, tá? Uma coisa é quando você chega ali num processo seletivo, você conhece uma vaga nova, uma cultura nova, uma empresa, um produto novo, e isso te assusta. E você quer dominar aquilo, mas você está apreensivo. É totalmente diferente de uma pessoa que chega e fala assim, olha, eu não quero lidar com o público. Ou uma pessoa que chega que é mais administrativa que comercial. Vamos colocar aí profissões que não escolheriam ser vendedores? TI, administrativo. São perfis que são mais acanhados, que são precisos para uma organização, Sim. mas que são para trabalhar internamente. Que se você colocar para conversar com uma pessoa, para encarar um cliente, você pode dar um melhor script para ele, pode fazer 1000 treinamentos com ele diariamente, que ele vai chegar na frente do cliente, ele vai travar, porque não é o feeling dele. Uma coisa é, sou tímida, quero me desenvolver, mas eu tenho força de vontade de me desenvolver. Eu sei que eu sou capaz de quebrar essa barreira que está me impedindo de chegar onde eu quero chegar. Quando eu comecei, Michele, eu não sabia nem falar. Entendi. Entende? Então, ou seja, e quando eu comecei, falaram pra mim que eu chegaria a lugar algum. E aí você foi na força do ódio. E me desenvolvi. E se desenvolveu. Então, ou seja, eu tinha o feeling,
Mas eu era um diamante bruto, que precisava o quê? Ser lapidado. Sim. Entende? Então, não é questão de que... Por isso que eles falam muito que a pessoa pode ser treinada, pode ser desenvolvida. Claro que pode, mas existe o talento interno, existe a força de vontade interna, existe aquele dom que só o vendedor realmente nasce. Seria um dom, assim, eu entendi que tem aqueles vendedores natos, né? Mas também tem aquela pessoa que tem algumas crenças de que ela não é tão expansivo como um vendedor nato, mas ela tem também um dom de se superar para fazer o que tem que ser feito. E esse é o dom do vendedor. O vendedor, ele tem um dom, um talento dentro de si de superação. Porque às vezes ele pode até ter um talento nato de vendedor, mas se ele também não tiver o dom de fazer a coisa acontecer, de ter persistência, de ser uma pessoa que tem não é habilidade não, de ter uma constância, de ter a persistência mesmo, né? De fazer a coisa acontecer, ele pode ter o maior talento do mundo, porque se ele não tiver técnica, a querer aprender, disciplina. A palavra que eu queria falar era disciplina. Disciplina e ambição. Disciplina e ambição. Existe uma grande diferença entre ganância e ambição. Sim. Totalmente diferente. Um vendedor que não tem ambição não é vendedor. Eu acho que tem 3 pilares na hora de encontrarmos um vendedor. Um é força de vontade, outro é disciplina e terceiro, ambição. Sim. Eu acho que com essas 3 habilidades, essas 3 capacidades aí, eu acredito que qualquer um vence qualquer coisa, né? Qualquer coisa, só que não são todos que têm. Sim. Porque, como você disse perfeitamente, você me acrescentou perfeitamente. Existem os tímidos que você pode fazer o que você quiser, mas não é o lugar deles. Eles são importantes em outros setores. Existem os proativos, mas que não têm disciplina, não têm ambição. Então, o que nós podemos concluir aqui? Não é qualquer um que pode ser um vendedor. Sim. Então, quando nós... Um bom vendedor, né? Um bom vendedor. Porque a gente está atrás disso. O Venda na VeaCast, a gente está falando para bons vendedores, empresários que querem ter bons vendedores. Exatamente. Né? E bons vendedores também. Existe atendente e existe o vendedor. Tem empresas que podem ter... Tem empresas que o produto se vende sozinho. Então, tem essa empresa que o produto vende sozinho? Vamos colocar ali que a Apple. A Apple, eu assim, tô falando ignorante, não tô dando um exemplo aqui, tá? Eu acredito que a Apple, o marketing vende mais. Sim. Entende? Então, ou seja, a Apple, ela precisa de um vendedor expert, não, ela já tem um marketing surreal. Entende? Você já então, compra ela vai ter o produto. atendente. Sim. Entende? Tem um posicionamento de marca tão forte, um branding tão forte, que todo mundo é um desejo, né? Pegou, lançou o iPhone, vai lançar o 17. O que a pessoa só vai fazer? Toma. Sim. Acabou. Só vai colocar ali, vai fazer a negociação de troca, que quando troca um iPhone pro outro tem a troca. Não tem muito convencimento, né? A pessoa já entra meio querendo comprar. Não tem. Né? Agora, vai vender um curso. Sim. Vai... vender um curso, vai vender uma solução, vai vender uma prestação de serviço, vai vender um seguro de carro, vai vender um empréstimo consignado, que tem 1000 empresas. Eu postei um vídeo desse no meu Instagram, que eu coloquei sobre o marketing. O cliente não compra o produto, o cliente compra você. Sim. Então, ou seja, existe o atendente e existe o vendedor. Hoje as empresas precisam... As empresas que precisam vender, precisam de vendedores, que são aqueles que têm a presença, a disciplina e a ambição de trazer o resultado para a empresa. Sim. Então, ele precisa ter força de vontade para aprender sobre cultura da empresa, produto e dominar o processo de vendas. Então, porque ninguém nasce sabendo. Eu já treinei muita gente do zero na minha vida. Muito. Já peguei muita gente que chegou no meu processo seletivo sem marketing pessoal nenhum. Sem nenhum marketing pessoal, falando errado. Quantas vezes já ensinei até falar. Mas com força de vontade, com objetivo de vida. E com objetivo de vida, né? Vulgo... propósito. Propósito, ambição. Que sim, eu sempre olho, sim. eu sempre pergunto, gente, quem trabalha com processo seletivo, o setor de recrutamento e seleção, a parte de recrutamento e seleção de candidatos para empresas de vocês faz grande diferença.
sondar, saber fazer perguntas certas na hora de contratar um vendedor faz grande diferença. Não olhem, muitas empresas acabam contratando um vendedor pelo marketing pessoal dele, ou por estar bem apresentado, mas não faz perguntas corretas, o que ele quer da vida dele, o que ele planeja a curto prazo. Isso você fala, tá tocando num assunto muito importante. A gente estava falando, antes de você chegar, estava numa reunião, conversando sobre isso, né? Que a gente faz o processo de vendas, faz a implantação do processo de vendas, né? A implantação do CRM, né? Da ferramenta que vai dar conta, né? de todos os leads, de todas as oportunidades que chegam ali para aquela empresa trabalhar e converter aquilo em negócio, né? Em dinheiro, efetivamente. A gente também faz os scripts, faz o playbook, acompanha, treina o vendedor, enfim, tudo lindo. Mas, às vezes, a empresa ela não tem uma cultura. Então, você já contrata errado a pessoa. É isso. Entendeu? Aí você chega para fazer esse serviço, de prestar esse serviço, e muitas vezes a gente tem que ficar malhando em ferro frio, porque, lógico, a consultoria pode e deve conversar com o contratante de que, olha, eu acho que essa pessoa talvez não seja a ideal, mas você também não consegue identificar essa pessoa no mesmo momento que ela chega. Então, isso atrapalha o processo de ser implantado, não é isso? Lá no início. É lá no início. A minha empresa, que é a TB Commercial, ela tem esse trabalho que ele é muito importante, que a minha consultoria comercial é desde o processo de seleção até o treinamento e desenvolvimento. Por que muitas empresas hoje trabalham só com treinamento e desenvolvimento? Por que eu agreguei o processo de seleção? Porque eu sei que não adianta treinar quem não tem perfil. Com certeza. Começa no recrutamento, não começa no treinamento. Começa... Eu sou a pessoa que eu acredito que qualquer pessoa que queira pode ser treinada e desenvolvida. Como eu disse e repito, já treinei gente, já peguei gente que o povo falou assim, não, você não vai transformar isso. Eu falei, vou porque eu vi nele. E assim, eu tenho exemplos de pessoas que me seguem até hoje. De gente chegar assim com blusa, parecendo que chegou no carnaval. Tava lindo, mas não era uma vestimenta para um processo seletivo. Eu fiz 3 perguntas chaves para ele, que era: quais são os seus objetivos, o que mais te chamou a atenção numa vaga, e pedi ele para fazer uma apresentação para mim. Eu falei, quero. O resto eu arrumo. Sim. E já peguei gente que chegou com todo o marketing bem arrumado. Eu falo, não tem perfil para vaga. Não vai aguentar a pressão. É porque venda tem que aguentar pressão, aguentar pressão. Venda não é macio, gente. E a pessoa ela vai receber não, e vai receber outro não, e tem que perseverar, tem que continuar ali fazendo o que tem que ser feito. Até chegar a meta dela do dia e, de preferência, até passar, né? E meta a gente bate no dia. Então, assim, por exemplo, como que nós, que treinamos pessoas, vamos incentivar uma pessoa a bater meta no dia se essa pessoa não liga pra meta? Com certeza. A meta tem que vir da empresa para o departamento comercial, né? E aí você pergunta aí se você não pergunta para essa pessoa no início do processo seletivo, como que você vai querer alimentar algo que não existe na pessoa? Sim. Então eu pergunto para vocês, tem ou não tem perfil de vendedor? Tem. Pensando por essa ótica, com certeza. Tem que ter. Não, como eu falei, não estou indo, assim, 100% contra o que eles falam, que todo mundo é treinável. Todo mundo é treinável. Todo mundo é treinável. Quem quer. Sim. Até porque eu acho que se não for a essência da pessoa, ela não consegue sustentar muito tempo, ela não vai ficar feliz, né? E se a empresa também não tiver uma cultura de vendas, né? Quem chegar vendendo bem, ela não consegue ficar muito tempo, porque não vai ter a sinergia. Não tem. Né? A empresa nem vai valorizar essa pessoa. Com certeza. E assim, a pessoa ela tem que ter desejo por meta. Quando você... vamos colocar que você colocou um ponto ótimo. Vamos tocar nesse ponto. Nós estamos indo... a gente está começando a estamos ensinando aqui, empreendedores, a vocês criarem um setor de vendas. A gente começou do vendedor a gente já veio para o processo seletivo, do processo seletivo você já veio para a projeção de vaga. Sim. Que é isso. Como que você vai atrair um bom vendedor? Com a perspectiva, né? Com a perspectiva. Tem empresas hoje em dia, a primeira coisa que eu pergunto da empresa, tá? Qual que é a sua tabela de comissão? A primeira coisa que eu pergunto. Qual que é o salário e a tabela de qual oportunidade de ganhos que esse vendedor tem na sua empresa? Porque chega uma hora que ele bate a cabeça no teto, ele não vai querer ficar ali. Ele tem que ver, ele vai ser movido o tempo. Se ele for esse vendedor que tem ambição, que é uma pessoa que quer realmente fazer acontecer,
ele vai chegar uma hora que, se ele não tiver isso muito bem, essa trajetória muito bem clara, e isso sendo acompanhado, né, ali diariamente, semanalmente, mensalmente, ele vai ver que ele não tem futuro ali. Não tem. Então fica. Então, ou seja, tem todo um perfil, mas tem também que se preparar para poder atrair. Tem que fazer... O vendedor tem que merecer a vaga, mas a vaga também tem que merecer um bom vendedor. Nossa, a frase do dia. O vendedor tem que merecer a vaga. Mas a vaga também tem que merecer um bom vendedor. É. Se não tiver uma comissão atrativa, e isso, gente, quando a empresa me contrata para processo seletivo, eu sempre falo. Quais são os... Eu pergunto sobre a empresa, sobre as vagas, as oportunidades de ganhos e como ele tem que fazer para poder conseguir atingir essas oportunidades de ganhos. Sim. Porque também não adianta colocar que ele pode ganhar 100 mil, mas sendo uma coisa inalcançável, né? Até para um melhor vendedor, até para um Flávio Augusto. Então, o empresário hoje, ele tem que abrir a cabeça dele para entender isso também, que se ele quer ter um bom colaborador, ele precisa investir em um bom colaborador, mas não no fixo, e sim nas oportunidades de ganhos. Mas e acho que às vezes até você trazendo um fixo para um vendedor, né, que gosta de desafio, se trouxer um fixo muito grande, pode ser que aquilo seja desanimador para ele, né? Você acaba estragando um talento, a minha opinião. Gente, agora, você acha que um talento, né? Você tocou num assunto que até vivi isso há pouco tempo. Você acha que um talento que você traz um fixo muito grande para ele, né? Acontece. Você acaba estragando ele. De que maneira? Se ele é um vendedor nato, ou ele é um vendedor que tem todos os atributos que você falou? Vamos colocar aqui, se você deixa uma Ferrari guardada ali por muito tempo, ela vai ficar empoeirada. Não vai? Vai. Tem que ligar ela, tem que o andar óleo com dela. Exato. Você tem que ligar ela. Sim. O óleo dela vai ficar ruim, fica sem manutenção, ela vai funcionar como ela funcionava antes. Sim, sem dúvida. É a mesma coisa você pegar um bom vendedor e não colocar ele para funcionar. Para que ele vai vender se ele já tem oportunidade de ganho, se ele já tem um fixo alto? Entendi. Se ele não tem uma motivação para poder bater cotas diárias, se ele não tem um ponto, lógico que todo vendedor ele tem que ter um fixo para ele ter uma segurança, tá? A gente também sou totalmente contra a empresa que só trabalha com comissionamento, porque existe uma vida. Sim. Então, todo mundo tem uma despesa fixa de casa. Tem custo fixo. Tem custo fixo, então tem que ter. Mas eu falo o quê? Coloque um valor justo e coloque uma boa tabela de comissão atingível. Uhum. Entende? Por quê? Porque esse vendedor ele vai acordar todos os dias pensando na cota diária dele. E não coloca teto não, deixa ele voar. Porque quanto mais o vendedor vender, mais a empresa vai ganhar, gente. Então, ou seja, para que vocês vão limitar uma máquina? Sim. Não existe isso. E agora, quando uma empresa pega um vendedor, que é uma máquina, que é um talento, quero valorizá-lo, mas pega e coloca o fixo dele altíssimo, ele vai vender para quê? Já está garantido. Somos seres humanos. Mas esse também é aquele vendedor que não tem a ambição. Não, mas se você coloca só um fixo e não tem uma tabela de comissão, eu já peguei uma Não, coisa quando assim. você tem fixo, um bom fixo e uma tabela de comissão até agressiva. Se ele não vende, é porque ele não é vendedor. Aí não é um vendedor. Aí, aqui. Ele tá... Não é essa galera que a gente quer falar, né? Não é essa galera que a gente tá querendo agregar aqui. Agora... Eu e você, se a gente pegar e falar assim, ó, o fixo é esse, mas você pode ganhar isso, você vai aonde? O que nós estamos conversando ali agora? Sim. Eu atingi uma meta da minha vida, eu já dobrei ela. Eu sempre faço isso, porque isso vem de onde? Vem de vendedora. Vem porque eu já sou acostumada a minha vida inteira, né? Desafio. Eu sou movida a desafio. Quer me deixar depressiva, eu não tenho quando a minha vida tá tranquila demais, eu invento uma moda. Isso é de venda. Isso foi pra minha vida pessoal e é na minha vida profissional. Toda vez que eu atinjo um limite, um estado da minha vida, eu dobro a meta da minha vida. E isso é porque eu trabalho com comissão desde os meus 17 anos de idade. Eu sou acostumada a atingir uma meta que o outro. Sempre me superar a cada mês. Então, se hoje você chega pra mim e fala assim, o seu fixo é X, mas você pode chegar facilmente nesse, eu não vou focar nesse aqui eu já vou garantir ele. Entendi. Eu já vou fazer algum planejamento pra esse aqui. Uhum. Esse é o feeling de vendedor. Então, um PS para vocês empresários que estão nos assistindo, como que vocês encontram esse perfil de vendedor é aqui no processo seletivo. Uma perguntinha muito boba. O que mais chamou atenção na vaga? É uma pergunta simples. Se a pessoa virar, você colocou você perguntou para a pessoa, você foi lá e colocou, e explica, gente, outra, se você me permite, observação. Claro. Faça um cronograma de processo de seleção.
O que é um cronograma de processo de seleção? A apresentação da empresa, a apresentação da vaga, e depois vocês vão conhecer o cliente, a vendedora. Depois vocês vão conhecer o perfil do candidato. Entendi. Tem empresário que fala assim, beleza, tudo bem, prazer, e já se apresenta aí pra mim. Não apresenta a empresa, não apresenta o histórico da empresa, não apresenta o produto, as vantagens do produto, não enche os olhos do vendedor com o produto e principalmente não explica as oportunidades de ganhos. Tem que explicar. Eu não devo isso pro vendedor. Deve, porque um vendedor quer saber se isso é possível. Um vendedor se ele dá fit com a empresa. É um vendedor, né, inteligente. Entendeu? Sim. Então, tenha paciência de explicar. Olha, você vai fazer isso se você fizer 2 por dia. Traz um exemplo. Olha, fulano, quanto que você vende? Não, gente, tenha carinho com o processo seletivo. Sim. Né? Fez isso, fez toda a apresentação, aí vem aonde que você quer achar quem você encheu os olhos. Porque o vendedor, nós encontramos o vendedor pelos olhos. Por quem encheu os olhos pelas oportunidades de ganhos. O resto você desenvolve. Entendi. Entende? Então, expliquei ali. Não, e às vezes até é bom uma pessoa que não tá tão cheia de si, porque ela vem com vários vícios, né? E não tá alinhado com a cultura da sua empresa. Sim. Então, você desenvolver aquela pessoa ali, às vezes é até bom. Eu prefiro. Prefere desenvolver do zero, você? Eu prefiro. Eu amo. Todos os profissionais hoje, todos os profissionais que eu treinei há 10 anos atrás, hoje são gerentes e donos de empresa. Literalmente, assim. Só que realmente não quis seguir mesmo a carreira, mas trabalha com... Não tem. De alguma forma, porque a gente vende, não né? Tem, o porque tempo eles, inteiro. Né? Hoje tem uma lojinha de celular. Todos eles estão em alguma coisa na área comercial e eu comecei treinando. E assim, hoje eu tenho pessoas... Eu tenho uma pessoa hoje que eu tenho certeza que ela vai assistir, que hoje ela é gerente no meu lugar. E quando eu a contratei, ela não sabia falar. Eu dei roupa do meu guarda-roupa para ela. Sim. E ninguém dava absolutamente nada para ela. Ela começou como minha estagiária. E hoje ela é uma gerente espetacular. Mantém uma equipe comercial inteira sozinha. E nova, tá? Tem 20 e poucos anos. Caramba. Não, nem fala muito que o mercado tá tão escasso. Mas sabe por que o mercado tá escasso? Porque os gestores não fazem isso que eu tô falando com você. Eles não seguem esse processo, não seguem esse cronograma. De fazer o empreendedor cuidar de uma boa vaga atrativa para o seu vendedor, o seu gerente criar um roteiro de processo de seleção para encontrar um bom vendedor, após o roteiro de processo de seleção, fazer um roteiro, um cronograma de treinamento e desenvolvimento para esses vendedores antes de colocar para atender, um processo de desenvolvimento mesmo para esses vendedores, entendeu? Para criar. Porque você perde tempo, né, quando você coloca a pessoa despreparada ali naquela posição, né? Não encontra aqui, porque o vendedor tem que ter perfil sim, não encontra aqui e não desenvolve aqui. Aí coloca para atender de qualquer jeito. O que vai fazer? Não, e a empresa às vezes não tem um playbook de vendas, não tem o script de vendas, com as mais variadas, né, situações que acontecem, né, no meio de uma venda. E às vezes você também entrega um script de vendas, mas você não tem um vendedor que ele não consegue sair 1 milímetro daquele script. Ou seja, ele fica engessado ali, a chance dele perder venda é muito grande. É muito grande, mas isso aí já vai do líder. Sim. Porque o líder ele tem que ter um cronograma de treinamento e desenvolvimento. Não se pega um vendedor, contrata ele hoje, amanhã, dá um script, uma folha de papel para ele e coloca ele para atender amanhã. Que fica robótico, né? Ele vai decorar o script. E agora até com a inteligência artificial também, que está substituindo aí uma série de SDRs e tal, e até de closers, né? Não, de closer eu acho que ainda não, né? Mas desse pessoal da pré-qualificação. Sim. Hoje a inteligência artificial tem feito muito bem esse processo, né? Mas, ainda assim, se ele é um bom vendedor, eu acho que acaba separando, a gente está entrando num assunto aqui que vale mais um episódio. Mas, assim, passando em linhas gerais, se ele for um bom vendedor, ele não vai sumir do mercado. Muito pelo contrário, eu acho que vai separar os bons vendedores de fato, de verdade. Lógico que não vai ser imediatamente, mas já tem muitas empresas já trabalhando com IA, de atendimento. Porém, o bom vendedor mesmo, ele não vai ser substituído, né? Um bom vendedor, ele nunca é substituído porque ele sempre se renova. E como nós estávamos falando antes, brincando, que estou falando brincando isso aqui, tá, gente?
até a IA, até nos dominarem, atrás da IA é um ser humano. Sim, com Então, certeza. ou seja, o vendedor vai continuar ali atrás usando a IA para vender. Eu falei isso com um amigo meu corretor, que é uma das áreas que eu sigo também, e ele virou para mim e falou assim, daqui a pouco a IA vai fazer todo o atendimento sozinha. Eu falei com ele, ela pode até te ajudar no seu atendimento, como ela nos ajuda em várias coisas. Sim. Mas eu duvido que uma pessoa compre um móvel com robô. Automático, ali, não compra não. O imóvel, né? O imóvel. Tô colocando um produto, né? Dando um exemplo de produto aqui. Sim. Com uma pessoa, você tem interesse? Sim. E assim, te manda esse book? Sim ou não? Não. Não vai. Sim. A pessoa não compra. Se bem que hoje tem IA que você jura que é uma pessoa, né? Ela tá ali. Mas mesmo assim, vamos colocar um imóvel. Ele Não, vai querer imóvel visitar, ele com vai querer certeza, ter com confiança na certeza. pessoa. Porque Eu acho que novas ferramentas vão começar. Mas Gente, tô nunca falando vai. não, tá? Mas não, claro que Eu não. uso ela diariamente. Não que. Mas eu acho que vai. Sim, né? Algumas etapas a gente vai conseguir trabalhar com ela, mas acho que a finalização de alguns produtos não vai ter jeito. Ela vai nos melhorar. Sim. Com certeza, ela já me melhorou muito. Sim. Nossa, ela melhorou meu marketing pessoal, ela melhorou meu vocabulário, ela melhorou os meus cronogramas, melhorou, assim, grandemente, me agregou muito na vida, mas eu continuo sendo a Tássila. Sim. Então, se eu não coloco ali o jeitinho de Tássila para vender uma ideia, ainda Sim. ainda fica aquilo de faltou aquele impacto que o cliente precisa para gerar a venda, a IA não consegue. Por quê? O que pode se passar 1000 anos ter IA? Mas qual que é a estratégia de vendas que mais vende, que você acha? E essa pergunta de estratégia de venda, gente, Coloca a estratégia ou técnica, cara, todo mundo utiliza de um jeito, né? A personalização. Pode ser também, eu coloco venda humanizada. Personalização. Ou seja, um robô vai fazer uma venda humanizada? Difícil. Não, pode acontecer. Vai ficar muito próximo, mas eu acho que tem particularidades do produto. Depende muito do tipo de produto e serviço, assim, né? Apesar que hoje está tão, assim, a gente afundar nisso, acho que a gente perde para a tecnologia, porque realmente está muito evoluída e está cada vez mais, porque hoje tem pessoas com corpo e cara de pessoas, né? Mas certeza. Mesmo assim, ela tá usando a estratégia de venda humanizada. Sim, alguém fez alguém criou aquele prompt para ela. Alguém fez aquela programação para que ela possa fazer. Então, atrás dessa robô foi um ser humano criando uma estratégia de venda humanizada. Sim. Não vai mudar. Ele pegou alguém para usar para fazer para ele, colocando aí no último tópico, né? Então, assim, pode se passar 1000 anos, mas a melhor estratégia que todo mundo hoje utiliza para vender sempre vai ser venda humanizada, se conectando com o cliente, gerando uma conexão, dando exemplo, usando ali a dor, a necessidade, o sonho desse cliente de acordo com o seu produto. E então, assim, sempre vai ser isso. Hoje, qualquer tipo de produto, a gente colocou aí que tem, assim, todo mundo é vendedor. Hoje um médico, ele é vendedor. Hoje um advogado, o advogado para mim é um dos maiores vendedores que tem, porque eles vendem uma ideia grandiosa. Então, advogado para mim é um dos maiores vendedores que tem. Então, não é só a profissão vendedor. Todos nós somos vendedores. Mesmo quem não queira atuar, ele vende. Vamos colocar aqui a minha irmã. Vou colocar uma coisa muito pessoal. Vou colocar minha irmã como exemplo. Ela odeia venda. Ou dela, fala, não me coloca para vender, não me coloca na frente de uma pessoa, eu não quero saber de vendas, eu não gosto, meu negócio é recursos humanos, ficar quietinha aqui fazendo folha de pagamento. Esse é o perfil dela. Mas ela tá me vendendo essa ideia. Ela tá me vendendo essa ideia de não convencê-la que ela pode ser uma vendedora. Querendo ou não, ela está me vendendo alguma coisa. A gente nasce já chorando, já anunciando alguma coisa, vendendo alguma necessidade, né? Com certeza. Dando prosseguimento aqui, eu queria que você me desse uma história que você, assim, uma história real de um vendedor que você admira, que você... Eu sei que você já até falou dele. Eu sou muito fã. Nossa Senhora. É uma pessoa... Por que eu sou muito fã dele? Hoje ele foi um dos donos aí de uma das grandes escolas de inglês, que é o Flávio Augusto. E eu comecei em escola.
Então, eu comecei vendendo o curso igualzinho a ele vendia. Então, assim, eu li o livro dele, o Geração de Valor. Então, o histórico de vida dele e ver hoje o homem que ele é, o exemplo que ele é para todos nós. Ele, para mim, é uma grande referência. E, gente, o Flávio Augusto hoje, que todos vocês seguem, vão na Trinca, que hoje está junto com o JJ, com o Caio, e essa referência empresário de inúmeras empresas, tudo que o cara bota a mão dá certo, ele é um vendedor. E ele é um vendedor de escola de inglês. Não é um dono da escola de inglês referência a nível mundial. Não, ele era um vendedor de curso de inglês. E eu gosto muito dele porque eu comecei como uma vendedora de uma escola de curso de inglês, sentando igual a ele. Mãe, a senhora precisa educar seu filho. Por quê? O seu filho vai ser o quê quando ele crescer? A mesma coisa que ele fazia vendendo qualificação, vendendo estudo, vendendo um futuro diferente. Porque eu defendo muito a venda de educação, porque educação não é só o aprendizado, é uma cultura que você emprega num adolescente, que hoje em dia está faltando muito, né? Que é empregar a cultura de ter o hábito de estudar, de ter o hábito de aderir conhecimento, de ler, de se profissionalizar. Diferente se hoje tem muitas facilidades de ganhos, né? O estudo, se alimentar de conhecimento é para o seu crescimento pessoal, é para a sua evolução. E hoje nós podemos nos deparar que a nossa geração, a 30+, que hoje eu sou 30+, a cabeça de uma 30+ hoje é muito diferente. Eu com a minha cabeça de 20 anos antigamente é muito diferente de uma menina de 20 anos hoje. Sim, com certeza. Mas isso é falta de quê? De se alimentar de conhecimento. Então, vender estudo hoje no Brasil é muito difícil de vender. Porque uma mãe, ela realiza o sonho de um filho comprando um iPhone. Mas ela acha que curso é gasto. Entende? Então, assim, eu sou muito fã do Flávio Augusto por causa disso, porque ele começou vendendo essa ideia há muitos anos atrás, foi crescendo, abriu a própria escola dele, fez essa escola na reverência, vendeu a escola, abriu outras empresas e foi pro digital. Ele, se vocês não sabem, que teve a brilhante ideia de trazer o curso pro online. Se vocês não sabem, que foi em meio à pandemia. Então, o cara pensa muito fora da caixinha. Mas, ao todo tempo, o que ele está pensando? Em vender. Vocês já pararam para perceber que, se vocês seguirem o Flávio Augusto, ele não posta nada da vida pessoal dele. Só vende o tempo inteiro. O Instagram do Flávio Augusto é só venda. Então, hoje as pessoas não veem ele como um vendedor. Mas ele é um vendedor nato. Com certeza. A gente já falou aqui sobre o vendedor faz, e aqui tem no nosso script aqui, a gente está falando de mitos e verdades sobre a venda, né? Vendedor, como é que a gente colocou aqui? O vendedor é um enrolador. Tem muita gente assim. Precisa ser extrovertido. Isso. Mitos e verdades. O que você poderia falar sobre isso, tá? Mito. Que vendedor, igual eu falei também, advogado, que é um dos maiores vendedores também que eu acredito. Que ele é, vamos colocar essa palavra, né? Enrolado. Você é vendedor? Muito cheio de conversa, né? Muito conversado. O que é que você vai me vender? Ou seja, falando popularmente, gente, desculpa, mas como que você vai me enrolar? Sim. Né? Vamos direto ao assunto. Vendedor é enrolado. Você vai me enrolar com o quê? Gente, isso é totalmente uma mentira. Uma grande mentira. Porque o vendedor, ele é uma pessoa... Quando o cara vira pra você, ou a mulher vira pra você e fala, eu sou vendedor ou vendedora, isso quer dizer que ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é um solucionador de problemas, como você fala, né? Exatamente. Então, não é sinônimo de ser enrolado, é sinônimo de ser uma pessoa inteligente, que sabe conversar, que é estudiosa, que sabe argumentar, que sabe te conhecer, que vai te conhecer bem, que vai ser uma boa companhia. Entende? Que é uma pessoa que vai te acrescentar com algum tipo de conhecimento, com certeza. Então, o vendedor, ele não tem esse lado... O enrolado não tem a ver com a profissão de venda, tem a ver com o caráter da pessoa. E isso é indiferente da profissão. Então, todas as profissões têm um enrolado, tem um enrolador, né? Todas elas têm. Todos nós temos um dom. E é uma escolha usar ele para o bem ou para o mal. E isso precisa parar de ser vinculado à profissão de vendedor, que vendedor é enrolado. Porque hoje a pessoa pode ser enrolada em qualquer profissão que ela até se ela for uma pessoa mais tímida, se ela não for tão, né? Às vezes, o cara que fala muito, ele é um enrolador. Mas às vezes uma pessoa que não se expõe,
também pode ser um enrolador, Com né? certeza. Porque é como você falou, tá no caráter dele, não tem a ver dele falar pouco, dele falar muito, né? Com certeza. Até, assim, lá na minha terra fala muito que os come quieto, né? Esses aí que eu tenho medo. Sim. Eu tenho muito medo dos come quieto. Eu prefiro a pessoa que se comunica mais, que conversa mais, se expõe mais. Se expõe mais do que fica ali quietinho, fica observando. Essa pessoa que eu quero mais conhecer. Essa pessoa que eu boto. Quanto mais quieta. Eu tô falando isso, já é uma coisa particular. Quanto mais quieta a pessoa tá pra mim, mais um pezinho eu coloco pra trás, mas eu observo ela. É porque você não consegue, às vezes, desvendar a pessoa, né? Não saber o que tá realmente passando na cabeça dela. Exatamente. Então, acho que esse Muito negócio bom. de enrolado é mais sobre personalidade da pessoa, caráter. Gente, tira isso de vendedor. Não tem a ver com vendedor, não. Bom, e aqui também você falou de valorizar, né, o momento Aqui, valorização e motivação para vendedores. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre a questão das metas, sobre a questão de ter um plano de carreira, ter muito bem definido, né, a questão das comissões, dos ganhos, né? E entender que realmente um vendedor vai atrás da conquista de metas, sempre motivado ali a ir para um patamar, né, e crescer continuamente. O vendedor ele vai ficar onde ele é alimentado constantemente, né? Onde ele vê a oportunidade de crescimento, onde ele vê que as necessidades deles, o vendedor vai ficar onde ele vê que as expectativas deles estão sendo cessadas. Se ele estiver num lugar onde ele está vendo que está pouco para ele não vai ficar, porque ele sabe que ele tem potencial para muito mais. Então, uma empresa ela tem que estar do nível do vendedor que ela quer ter. Ela tem que oferecer as oportunidades no nível de um vendedor que ela quer ter. Então, se ela quer só não, porque é uma profissão muito importante. Se ali ela tem um produto, entre aspas, que ela acredita que seja de fácil, né, mais fácil de vender, que não precisa de muita técnica, não precisa de muita persuasão. Persuasão não é manipulação, gente. Persuasão é uma coisa boa, manipulação que é uma coisa ruim. Sim. Ela pode colocar ali um salário baseado na facilidade do atendimento. Agora, se é como nós estávamos falando sobre vendas de graus de dificuldade, que é vender curso, conhecimento, prestação de serviço, proteção veicular, que você sabe que tem que ter um feeling mais aguçado, a pessoa tem que ter uma postura melhor, a pessoa tem que ter uma persuasão, porque sabe que primeiro o cliente vai comprar ela, depois ao comprar o produto, ela tem que botar no nível da pessoa que ela quer ter ali na frente. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui proteção veicular. Quantas empresas de proteção veicular tem hoje em dia? Muitas. Hoje, cada esquina. Cada esquina. Por quê? Porque é um produto necessário. Quem vai comprar o carro vai deixar ele sem seguro. Sim. Então, hoje, na área de proteção veicular, é um ótimo exemplo de que o cliente não compra mais a prestação de serviço, não contrata mais a prestação de serviço. O cliente contrata o vendedor, e não é nem a empresa, porque a empresa não está ali colocando a cara dela. Quem está colocando a cara dele é o vendedor. Aí aqui olhando também um pouco a coisa do marketing, né? Como você falou, né? Hoje o iPhone, por exemplo, tem um brand, então uma marca tão forte, é um objeto de desejo. É lógico que uma empresa, quando se posiciona bem, faz um bom posicionamento de marca, tem uma estrutura boa, um branding bom, facilita. Sim. Né? Ajuda muito. Mas se ela tiver tudo isso e não tiver uma equipe bem treinada, o vendedor à altura dessa empresa, não tiver com os ganhos... É toda uma engrenagem, Toda né? uma engrenagem. Não é um ponto aqui, um ponto aqui. Tudo tem que estar, né, redondo para fechar esse ciclo, né? Um vendedor motivado e satisfeito com suas oportunidades de ganhos, dentro de um perfil de vendedor e bem treinado. Sim. E bem recrutado. Antes até, né? Começou vamos voltar aqui então, ó. Um vendedor que esteja satisfeito com as oportunidades de ganhos que a empresa precisa, porque isso vem antes. Bem recrutado, porque primeiro é a estratégia de oferecimento, para depois recrutar o vendedor a um nível dessas oportunidades. Recrutou o perfil bem treinado, 100% de dá certo. Sim. Entendeu? E você falou uma coisa que é muito legal. E isso, vou usar o nosso colega que estava aqui antes, que ele acabou de falar isso comigo. Sim. Eu fiz uma avaliação com um carro onde eu mandei mensagem para várias empresas e várias empresas de nome. Eles só me mandaram a cotação. Porque acha que a empresa vende. Uhum.
Mas o cliente não quer isso, o cliente quer saber mais, o cliente quer ser impactado. O que custa? A diferenciação de atendimento. Porque ele já começa a falar sobre a empresa aí nesse momento, né? Como vai ser a recepção dessa pessoa que levantou a mão para saber um pouco mais sobre o negócio. E aí, mesmo a empresa, aí você falou uma coisa que eu acho super importante, mesmo uma empresa que não é tão conhecida, mas faz um atendimento premium, ela leva. Eu te falo que na época, quando eu era vendedora de escola de inglês, eu já tirei muita gente de escola renomeada porque ele não foi bem atendido lá e eu impactei o cliente com o meu atendimento. E leva, gente, leva. Se você chega no lugar, uma empresa X, referência, um marketing maravilhoso, e ele foi lá e falou assim, olha, eu quero fazer uma cotação, qual que é a placa? Vamos colocar para seguro. Eu vou falando de um monte de produto, gente, que eu vendo qualquer vai coisa vender tudo, né? Eu já falei imóvel, seguro, eu me encaixo em qualquer um ali. Se você coloca ali, beleza, tem nome... Quero o seguro. Tá, qual que é a placa do... Olá, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Qual que é a placa do carro? Beleza, é aqui. Aí chega o outro e fala assim, oi, tudo bem? Então, qual que é a placa do seu carro? Você já fez uma pesquisa? Quais são as suas expectativas? Deixa eu conhecer um pouco de você. A sua necessidade, o que você realmente está precisando. Dê uma abertura pro cara pra gente entender a sua solução, cara, né? Conversa com o cara. Aí ele vai parar, vai deixar de ser alguém que atendeu no WhatsApp e vai ser o João e a Maria. Aí ele vai fazer, sabe por que, que ele vai fazer? Né? Sabe por que ele vai fazer? Porque, por consideração, o João e a Maria que atendeu ele bem. E na verdade, o que acontece? O vendedor, ele quer pular etapa, né? E ele esquece que hoje, principalmente no digital... Né? Se ele não fizer essa etapa normal, como se estivesse no presencial, não dá assim pra você chegar, oi, tudo bem, Tássila, qual a placa do seu carro? Gente, você me deu, e olha que nós nem combinamos isso, nem combinamos olha a abertura que ela me deu. Eu tenho o meu curso, né, na QFI, que é o segredo do script vencedor, que é um curso onde nós ensinamos o vendedor a montar o seu próprio script do zero. Isso serve muito, gente, porque eu gosto de vender coisa para quem precisa. Isso é um segredo de uma vendedora que tem caráter. De não ser um vendedor que é enrolado. Não é aquela que vende geladeira para esquimó, né? Exatamente. Ele é tão bom que vende geladeira até para esquimó. Nós estamos com outro projeto, que é a oficina do vendedor, que aí é para vendedores mais avançados, mas esse eu fiz com muito carinho para vendedor iniciante, que exatamente se perde nisso aí. Não sabe como começar, nem desenvolver, nem finalizar suas vendas. Então, ele não impacta o cliente, ele não sabe gerar valor ao seu produto, agarra no fechamento porque fica indeciso, não gerou valor e o cliente não vai fechar ali na hora. Então, geralmente, eles não sabem como lidar. Muitas outras também, que eu vou dar até a dica para quem está assistindo aqui, que aquela insegurança quando o cliente fala que não tem interesse, tudo isso o curso ensina. Ele te ensina como começar, como desenvolver e como finalizar o seu atendimento. E aquilo, voltamos lá que a gente falou no início, sobre o que a IA não substitui, né? Que é, eu não tô dando pronto. Eu estou ensinando como fazer. Sabe por quê? Sabe qual que é o segredo de aprender a vender? É você aprender a ideologia do processo e não decorar. Porque se você decora, todo cliente você vai fazer a mesma coisa. Quando você aprende, você vai usar a estratégia, mas cada cliente você vai usar de um jeito diferente. E eu falo isso no meu curso. Porque a venda ela é humanizada e cada cliente de um jeito. Então, um cliente você vai ser mais rápido, um cliente você vai ser mais brincalhão, um cliente você vai deixar mais falar, um cliente você vai virar melhor amigo, mas em todos eles você vai usar o passo a passo certo. E se você pula um deles, você acaba com todo o seu processo de vendas. Ou seja, tem que voltar tudo do zero e às vezes você não tem nem oportunidade, né? Isso aí. E se você não conseguir, aí vai ter que aprender com esse atendimento e aí vai lá, abre o curso de novo, faz uma reciclagem, vê em qual dos passos você errou para no próximo você fazer bem feito. Então, o segredo do script vendedor, a gente vamos deixar o link lá embaixo para eles. Você que está iniciando agora, monta o seu próprio script, como eu vou começar, como eu vou desenvolver, como eu vou gerar valor, como eu vou gerar escassez, como eu vou gerar oportunidade, eu ensino tudo, dou a estratégia toda. Entendi. Só não vai vender se não quiser. Ou seja, né, então ter realmente essa consciência do quais são as etapas necessárias para não perder essa venda, né? Talvez não vai ser no tempo dele, né? Pode ser um pouco mais longa essa jornada, dependendo do produto ou serviço, mas se tiver isso tudo bem, entendendo muito bem, é venda na veia, né? É venda na veia. Assim,
Tem vendedor que fica receoso, isso é muito legal a gente falar assim, até uma para outra também, mas vamos aproveitar a oportunidade. Tem vendedor que fica muito receoso e tem um domínio do seu processo de vendas. Né? Então, não é que ele tenha que fazer tudo do jeito dele, ele pode deixar o cliente, na verdade ele tem que fazer o cliente se sentir que está no tempo dele. Ele só tem que ter a rédea da situação. Sim. Entende? Então, ou seja, pode ser perguntas mais breves? Pode ser perguntas mais breves, mas ele não pode deixar de sondar o cliente. Entende? Então vai ter cliente que vai contar tudo para ele, vai ter cliente que não vai querer falar com ele de jeito nenhum. Mas ele precisa ir nesse ponto que onde eles têm muito receio, ele precisa ter pulso firme para poder, com calma, sabedoria, fazer com que o cliente entenda, não é forçar. É fazer o cliente entender, é uma diferença muito grande. O porquê que ele precisa de poucas informações. Até porque essas informações que ele está colhendo é para melhor Não, eu acho até que você começar, né, até esse relacionamento, vamos dizer assim, né, que venda é relacionamento. Deixa eu entender o que você precisa. Deixa eu entender o que está no seu anseio, o que você quer. E acontece muito, isso acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com você. De cliente virar e falar assim, não, quero só saber o preço. Isso acontece muito, gente. Uma diquinha gratuita que vocês que eu não consigo pegar uma gasta e não dar uma dica de venda para os outros. Então, é meu jeito. Porque eu quero saber de preço. Isso acontece muito comigo até quando eu vou falar da minha consultoria. Mas quanto que é a sua consultoria? É simples, gente. Você não precisa bater de frente ou trazer um momento constrangedor. Não há necessidade nenhuma. Ótimo, eu vou te falar. Eu preciso saber só de algumas perguntas para eu te levar um melhor valor, até para que você não tenha prejuízo. Sim, excelente. Eu joguei pra ele. Você viu eu jogando pra ele? Eu quero te dar, eu vou te dar. Prejuízo eu não quero, Pronto, eu já te dei. Dê o que o cliente quer. Falem, pra gente finalizar com chave de ouro, falem o que o cliente quer ouvir. Mas o que é realmente... E isso não quer dizer também que é uma falta de caráter. Muito pelo contrário. Você vai conduzir o negócio para que você traga a melhor solução para ele. Exatamente. Até porque, vamos lá. Aí, beleza, eu vou lá e vou falar o preço do cliente. Eu conheço o cliente. Você não sabe qual é onde que ele está nessa jornada, né? Eu sei se ele está preparado para a sua empresa, se ele não está. Né? Uma empresa tem várias prestações de serviço. Aí, beleza, eu falo um preço para ele de um produto que era um produto que eu poderia até jogar um valor mais barato. Entende? Então, assim, conhecer o cliente é para ambas partes. Tanto para o vendedor para que ele faça um trabalho bem feito, mas quanto para o cliente para que ele seja atendido da forma que ele merece. Perfeito. Gente, então, olha, a gente já falou aqui vários temas dos outros episódios, né? As etapas das vendas, né? As técnicas de vendas, a gente vai ter muita informação. Muita coisa pra gente aprofundar. Tássila, poxa, muito obrigado por esse primeiro episódio. E vamos junto que a gente vai falar muito de venda na veia. Vamos muito de venda na veia, gente. Foi um prazer. Tchau, obrigada, viu, meu amor? Tchau. Obrigada tchau. a você também.